Os ventos noturnos do mar tinham um cheiro de peixe frio que fez Jacó recuar. Como membro da família Faulen, ele poderia há muito se acostumar com esses ventos e ondas, mas o convés que estava rangendo para cima e para baixo, assim como as velas ondulantes acima, o faziam como se estivesse em um sonho. Esse sentimento atingiu o auge quando viu Leilim, orgulhosamente de pé à frente do navio. Eles estavam em um veleiro de mastro duplo típico. Eles não foram espremidos juntos, mesmo com mais de 80 pessoas lá. Mas não foi nada difícil adquirir tal coisa com o status da família Faulen. Não, o que chocou Jacó foi o comportamento do jovem mestre Leilim. Não. Na verdade, todo mundo fica chocado. Jacó olhou para os líderes ao lado dele que estavam com medo de sua inteligência, mas ao mesmo tempo tinha um fogo queimando em seus olhos, e riu ironicamente. Pouco antes de eles saírem, Leilim lançou Non Detection na frente de todos. Por Ogma. Este era um feitiço rank 3, e o jovem mestre não havia usado nenhum item ou pergaminho. Que ele poderia lançar um feitiço de rank 3 por si mesmo significava que Leilim era o rank 7. Sem qualquer aviso, seu jovem mestre havia se tornado um mago de nível 7. Deuses! Não está avançando como um mago supostamente o mais desafiador. O avanço do jovem mestre para o 5º lugar há apenas 2 anos já era suficiente para que as bocas caíssem de boca aberta. E agora? Jacó suspirou. Suas abundantes experiências como um aventureiro o deixaram claro sobre o que exatamente um mago de 15 anos de idade, 7 mago, significava. Se nada acontecesse, ele poderia se tornar um grande mestre em alguns séculos de treinamento. Havia poucos grandes magos no reino de Dambrat, e alguns deles contratados pela realeza tinham grandes status. Sua Majestade, o Rei, generosamente lhes dera posições como erros e território para prendê-los. No entanto, nenhum grande mago se importava com essas coisas que deixavam os outros loucos de inveja. No nível deles, a única coisa em suas mentes era o reino das lendas. E agora, um grande bruxo estava prestes a aparecer na família Faulen. Jacó de repente se sentiu tonto. Primo Leilim, você trabalhou duro para me enganar. Ao lado de Leilim, Isabel não tinha tantos pensamentos. Enquanto ela parecia estar reclamando, era óbvio que ela estava encantada com as conquistas de Leilim. Eu nunca pensei que minha prima fosse um gênio como um bruxo. Os olhos de Isabel cintilaram como se houvesse inúmeras estrelas neles. Ei, todo mundo tem seus segredos, assim como você faz. Leilim se aproximou, fazendo aparecer em pânico. Eu antecipo o dia em que você vai me contar. Que tipo de piada é essa? Isabel virou a cabeça e saiu, enquanto Leilim mergulhava no pensamento. Não há outra escolha senão fazer isso. Leilim suspirou. A razão pela qual ele mostrou sua força logo antes da batalha foi fortalecer a confiança e a vontade de resistência de seus homens. Caso contrário, no momento em que soubessem que poderiam ser contra a guarda pessoal de um marquês do reino, mesmo que a moral não desmoronasse imediatamente, seria muito diminuída. Agora, com um bruxo tão jovem, alguns acham que valeu a pena arriscar suas vidas. Mesmo que aqueles soldados regulares não soubessem o que significava ser um feiticeiro de 15 anos de idade, os outros teriam prazer em avisar ou dizer a eles. Além disso, o nosso alvo desta vez é apenas um notório grupo de piratas. Mesmo que alguém intencionalmente vaze, muitos não acreditarão. Leilim suspirou mais uma vez. Ele já havia feito tudo o que podia com o melhor de suas habilidades, e tudo o que restava era a sua sorte. Meu senhor, estamos aqui. Um marinheiro com olhos triangulares e um olhar tão penetrante quanto uma cobra venenosa veio antes de Leilim, relatando em voz baixa. Havia uma sede em seus olhos por sangue, assim como um fervor pela destruição. Se este era um olhar visto na mansão, Leilim mandaria a ordem para que esta pessoa fosse enforcada. Mas agora? Esta é a atitude certa se você quiser matar alguém. Leilim estava confiante de que com seus métodos,
Mesmo se essa pessoa fosse uma cobra venenosa, ele seria capaz de domá-lo. Seu nome é Robin Hood. Você é um ótimo primeiro amigo e navegador. Você é responsável por este navio também. Lelin observou o homem. Ele podia sentir uma aura sangrenta que vinha de mortes frequentes, o que tornava óbvio que essa pessoa tinha uma vida muito excitante em particular. Sim, jovem mestre Faulen. Evidentemente, Robin Hood ficou surpreso por Lelin ter conseguido lembrar seu nome. Bom, Lelin tinha as mãos atrás das costas enquanto observava a imagem fraca da ilhota do nevoeiro. Ele rapidamente ordenou: envie o pedido. Todo mundo deve permanecer escondido. Tente não fazer nenhum som. A fim de tomar precauções contra os feitiços de detecção e adivinhação, Lelin havia se fortalecido especialmente com um detective antes de partir, e tinha sido excepcionalmente cauteloso e ágil ao longo do caminho. Pode-se dizer que as chances de serem descobertas eram muito baixas. Além disso, mesmo que fossem descobertos, nada mudou muito, exceto pela escala das perdas que seriam incorridas. Quando a primeira onda nadou sorrateiramente até a costa e começou a montar um ataque secreto aos navios ancorados dos oponentes, Lelin sabia que a conclusão geral havia sido decidida. Assistindo às batalhas sangrentas, Lelin de repente riu. Parece que os piratas não são tão fortes quanto eu imaginei que fossem. Inicialmente, ele pensava que eles tinham o apoio dos nobres e poderiam ter equipamentos excelentes e até mesmo uma arma mágica, mas pela aparência, esses piratas usavam roupas surradas, e havia até mesmo algumas pessoas de outras raças e sangue misturado no meio deles. Não havia pessoas realmente poderosas lá, e parecia que eles eram apenas bucha de canhão e não o verdadeiro negócio. Mesmo se conseguirmos subjugar esses piratas, eles seriam tratados apenas como substituíveis. Lelin acariciou seu queixo enquanto pensava em algo. Em tal situação, onde seu lado tinha sido preparado e lançado um ataque secreto com equipamentos de qualidade superior aos deles, não havia possibilidade de fracasso se seus números fossem aproximadamente iguais. Claro, este é um mundo de exemplares. A situação pode mudar se algumas pessoas poderosas aparecerem. Lelin olhou para um canto do acampamento na ilha estéril. Ele podia sentir poderosas ondulações de energia de lá. Esse líder dos piratas do Black Tiger é um profissional de nível 10, Lelin zombou. Jacó, assuma o comando. Preste atenção em seus navios e não deixe ninguém ir embora. Entendido, jovem mestre. Jacó respondeu em voz alta. Ele já queria se prostrar quando viu as habilidades de Lelin como comandante. Liderança veio naturalmente para o jovem mestre, e tal coisa era algo que ele nunca foi capaz de aprender sozinho. Este potencial. Isso significa que realmente existe um filho querido dos deuses neste mundo. Jacó não teve tempo de ser incomodado pelo choque de sua visão de mundo, e fez tudo o que pôde para restringir a formação das tropas e cercar o acampamento. Isabel, vem comigo. Vamos ver esse líder. Steve. Lelin rapidamente avançou para as linhas de frente da batalha, com Isabel seguindo de perto. Como o infame líder dos Tigres Negros, Steve tinha o rosto grosseiro e vilão exclusivo dos piratas. Ele havia perdido há muito tempo um olho e uma orelha, o preço que pagou quando seu primeiro companheiro se amotinou contra ele. É claro que esse sujeito que ousou traí-lo logo deixou seus membros cortados e foi jogado no mar. O homem só poderia se arrepender com o deus do mar depois de ser recrutado pelo Marquês Louis. Ficara claro que, para ser bem-sucedido nessa operação, ele se tornaria um cavaleiro com sua própria terra e poderia até se tornar um verdadeiro lorde. Vou me tornar um senhor no futuro. Toda vez que ele pensava nisso, Steve não conseguia deixar de olhar para a mão direita. Ele havia perdido, entre muitas outras coisas, em 10 anos de lutas sangrentas e lutas. Ainda assim, ele sentiu que o sacrifício valeu a pena. Como ele estava agora, ele era um lutador de nível 10, e os Tigres Negros que ele liderava tinham feito um nome para eles nessas águas.
O alvo desta vez é apenas o solar de um barão que perdeu a maioria de suas elites. Quão poderosas elas podem ser? Steve pensou indiferente. Se não fosse por ele restringir-se com todas as suas forças, todos os seus subalternos teriam saído para se divertir há muito tempo. Até este ponto, tudo estava indo bem sem problemas. Mas, de repente, gritos e gritos podiam ser ouvidos, o que imediatamente despertou Steve de seu devaneio. O que está acontecendo? Steve jogou a garrafa de rum em sua mão, e sua mão direita abriu uma enorme lágrima na tenda. Ele chegou ao acampamento. É uma invasão inimiga. Há muitos deles, e eles têm excelente equipamento. Seu segundo companheiro, um tritão de cabeça de tigre, veio diante dele, expressão incapaz de esconder seu pânico. Depois de perceber a situação, o rosto de Steve se contraiu. Este capitão astuto sentiu imediatamente que isto não estava indo bem. De onde eles vieram? Porque as magias de detecção e os pontos de alarme não reagirão. Mais importante, quem são eles? Mesmo agora, Steve não achava que essas pessoas fossem enviadas por seu alvo. Com a magia non detection de Leilin, os artefatos mágicos de detecção que ele tinha comprado em preços exorbitantes perderam seus efeitos. Os pontos de alarme foram todos descobertos e removidos por Leilin. Steve agarrou a coleira do segundo companheiro e gritou: "Pegue os homens e carregue para o navio."